Marcos capítulo 15, verso 21. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Podemos ler juntos? Quem está com a Bíblia aberta aí? Marcos 15, 21. E obrigaram... Queridos, nesse dia em que celebramos a ceia, e Jesus disse que era para fazermos isso em memória do que Ele fez por nós, nesse cenário da crucificação, aparece um personagem não tão conhecido, um dos quase anônimos, porque anônimo é aquele que não aparece em nome nenhum, mas esse é chamado de Simão. Cireneu não é o sobrenome dele. Naquele tempo não usavam o sobrenome, eles usavam o nome da cidade, ou a profissão, ou algum detalhe para definir a família na qual a pessoa pertencia. Simão é chamado de Cireneu, porque ele vem de uma região que hoje é a Tunísia, a região que nos dias da Bíblia, nos dias do Evangelho, era a região chamada de Cirene, e na África. Então ele sai dessa cidade chamada Cirene, que hoje é a Tunísia, está na Tunísia, e ele vai até Jerusalém. O nome Simão já indica que ele era judeu. E fatos históricos provam que judeus foram espalhados já nessa época pelo mundo então existente, pelos países e locais já povoados, e Simão estava a 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém. 1.600 quilômetros, mais longe do que aqui é São Paulo, bem mais, né? Mas era comum, todo judeu, e não só comum, era obrigatório, a lei do Antigo Testamento, é que pelo menos eles participassem de uma das festas, das 3 festas que aconteciam em Jerusalém. Ou a festa do tabernáculo, ou a festa do Pentecoste, ou a festa da Páscoa. Nós não temos informações exatas se Simão saiu somente para participar da festa da Páscoa, mas a verdade é que ele estava entrando na cidade quando Jesus estava indo para ser crucificado. Não poucas vezes nós vemos desenhos de Jesus carregando a cruz por completo, né? Tanto a haste horizontal como a vertical, mas é bem verdade que o comum nas crucificações era que a pessoa condenada à crucificação carregasse apenas a parte horizontal da cruz, devido ao peso. A parte vertical já ficava no local aonde seria a crucificação. A parte vertical. E pessoas discutiram sobre tipo de cruz, como seria a cruz na qual Cristo foi crucificado. Você já deve ter visto alguns desenhos diferentes, mas de fato a cruz era alta, porque foi preciso de uma vara para colocar o vinagre nos seus lábios quando ele pediu por água. Então não era uma cruz baixa como essa, era uma cruz alta, ele estava pendurado no madeiro, né? Ao mesmo tempo havia uma parte superior, porque nessa parte superior a Bíblia diz que estava escrito Jesus Cristo, Rei dos Judeus, em 3 idiomas, e era a festa da Páscoa que iria acontecer. E Jesus, como disse o João Batista, ele, sem que o povo soubesse, tivesse uma consciência exata, ele seria de fato o Cordeiro Pascual, aquele que morreria pelos nossos pecados. Antes dele morrer, era costume o sacerdote pegar um cordeiro animal, degolar, cortar o pescoço e
com o isopo, que é uma planta tipo uma espuma, com folhas meio semelhante à espuma, aspergia o sangue nos participantes da Páscoa, que iam de roupas brancas. E uma das glórias, das alegrias, era quando pingava o sangue de um cordeiro matado pelo sacerdote naquelas roupas brancas. Simão sai da sua cidade e ele viaja mais ou menos 1.600 quilômetros. Se ele foi a pé ou de jumento ou de qualquer outro animal, ele gastou mais de 30 dias. Não há uma definição exata se ele foi somente para a festa, mas a verdade é que ele estava entrando na cidade. Não havia nada programado, não havia uma liturgia escrita. Mas nisso que ele está entrando na cidade, a multidão está saindo com Jesus para pregá-lo na cruz. E gritando, festejando a morte de Jesus, como se ele fosse um bandido, um ladrão. O alvoroço da multidão. Jesus já tinha passado a noite apanhando, sendo julgado, sendo condenado, e ele não só estava saindo da cidade, carregando essa parte horizontal da cruz sobre os seus ombros, porque carregar a cruz por completo, queridos, primeiro que ela não era de madeira assim, envernizada, cortada direitinho, eram toras de madeira. Você imagina carregar uma tora de mais ou menos 3 metros de altura, na parte horizontal, e 2 metros na parte horizontal, 3 metros na parte vertical, né? Então não tinha como carregar, carregou apenas a parte horizontal, mais ou menos 2 metros de uma tora de madeira. Mas depois de ter sido sangrado, açoitado, depois de ter sido escarnecido, humilhado, e não era apenas o peso da madeira, era o peso dos pecados de todos que já tinham nascido no universo, de todos que estavam para nascer, dos nossos pecados, dos nossos pais e dos nossos netos. Não era só o peso da madeira. E Jesus então saindo, cambaleando, e eles percebem que Jesus não iria aguentar realmente carregar aquele madeiro até o monte da transfiguração para ser ali morto. E quando vê então Simão, no livro de Atos, dá-nos a entender que realmente ele era da África. Ele é chamado Níger, Simão Níger, como se fosse da Nigéria, mas de fato a região era Tunísia. E aí eles constrangem, diz o texto, eles obrigam Simão a levar a cruz até o alto do Monte do Calvário. Não foi Simão que morreu na cruz. Mas 2 verdades rapidinhas aqui. Primeiro, em todos os projetos maiores de Deus, preste atenção, Deus deixou o ser humano participar. Deus deu a honra, a dignidade, o valor ao ser humano de ser seu cúmplice. Em todos os grandes projetos, ele poderia ter dado forças a Jesus para carregar sozinho aquele madeiro. Desde o início da criação, quando criou os céus e a terra, ele coloca o homem no paraíso e dá uma função ao ser humano, de dar nome às plantas, aos animais. O homem não estava no paraíso deitado numa rede, descansando, mas estava trabalhando também. A verdade é que é algo digno, é algo valoroso, de tamanha importância, ser colaborador com Deus. Agora, nessa hora,
marcante, importantíssima do cristianismo. O homem também não fica de fora. Não foi Simão que morreu na cruz, mas Deus dá a oportunidade de um homem, de um ser humano, carregar a cruz por um espaço de tempo, por um pedaço do caminho. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. É interessante que esse Simão Cirineu morava longe. Se ele estava já por perto ali de Jerusalém, eu não sei, mas eu sei que eram 1.600 quilômetros da cidade dele até Jerusalém. Eu sei que a festa da Páscoa era importante. Mas deixa eu considerar com você uma coisa aqui no meio disso, dessa questão de trabalho, porque o outro Simão, que andava com Jesus, aquele Simão sanguíneo que sempre tomava frente, disse: Senhor, se és tu, deixa-me ir andando sobre as águas. Quando Jesus veio andando sobre o mar, o Simão que sempre falava antes dos outros, ele disse: Senhor, eu estou pronto a morrer contigo, eu estou pronto a passar pelo que o Senhor passar. Esse Simão não apareceu na hora da crucificação, senão para negar Jesus. E o outro Simão, que veio lá da África, esse ajudou Jesus a carregar a cruz. Será que Deus não quer dizer alguma coisa para nós no meio disso, não? É que muitos têm privilégios, muitos têm oportunidades, muitos têm condições, como Simão Pedro, e acabam negando Jesus. O próprio Jesus disse que muitos que as pessoas não dão valor, não acreditam, terão muito mais honra no dia do juízo final. É repetido entre os cristãos que o céu será um lugar de surpresas, porque muitos que acreditamos encontrar lá, não encontraremos, e outros que nós imaginaríamos que jamais entrariam lá, estarão do lado do Senhor. Esse texto diz aqui que o Simão Pedro não é o cara que carrega a cruz, é o Simão de Cirene, é o Simão da Tunísia, é o Simão que anda 1.600 quilômetros. E queridos, isso é tão real porque é tão repetitivo, porque o ser humano é ser humano em todas as épocas. Nós temos irmãos aqui que vêm de Marechal Floriano, Domingos Martins, Viana, Venda Nova, vem de longe para participar dos cultos, e enfrentando estrada, dificuldade, trânsito, crianças, tudo mais, mas estão juntos. Outros têm tantos privilégios, tem carro, tem casa perto da igreja, tem isso, tem aquilo, tem tal, tem apoio da família, não estão nem aí. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre desse padrão existencial, de desvalorizar o que nós temos tão perto. Que nós possamos ser como esse Simão, que vem de tão longe, que paga o preço. Está ali com a sua túnica branca, para participar da festa da Páscoa, esperando receber um pingo, uma gota do sangue do cordeiro, animal que era morto, mas de repente, ele ganha um prêmio maior, porque não foi o sangue do animal aspergido sobre a túnica branca, sua roupa branca de celebração da Páscoa. Quando ele pega aquele madeiro, o madeiro já estava ensanguentado. E agora ele volta para casa não com o sangue do animal marcando sua roupa, manchando sua roupa, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu te dizer só essas duas coisas. Primeiro, que Deus dá oportunidades. Sempre deu. E deu
não só aqueles que estavam próximos, pertos, e que desvalorizavam, mas deu aos que estavam longe também, aos que estavam distantes, aos que não participaram daquele treinamento ali tão grande, tão importante, né? Mas uma última verdade para a gente ir embora. Romanos capítulo 16. O texto aqui em Marcos 15 diz assim, que passava ali o Simão Cirineu e o constrangeram a carregar a cruz. Eu não acredito que ele carregou constrangido, obrigado, pela ordem dos soldados. Eu acredito que ele carregou constrangido pelo amor. Eu imagino que quando disseram para ele, carrega esse madeiro até o Calvário, até o alto do monte, eu imagino que o olhar de Jesus para ele, quando Jesus com aquela pesada tora nas suas costas, olha para ele, o constrange. Mas há um outro detalhe para nós pararmos aqui, em Romanos no capítulo 16, porque em Marcos diz que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Romanos 16, 13, Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Roma, ele cita um grupo de amigos que lutavam com ele em prol do evangelho. E ele diz, saudai a Áquila, Priscila, saudai a Trifena, Trifosa. Mas ele diz no verso de número 13, saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. A verdade é, queridos, que Simão volta para casa. Ele volta para casa agora marcado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com certeza ele conta essa história para sua família, para sua esposa e seus filhos, Alexandre e Rufo. Eu não sei se ele ainda estava vivo, mas a verdade é que há um legado, há uma herança, a semente brota, e brota na vida do filho. Alexandre também é citado no Novo Testamento. Mas agora Paulo escrevendo na carta aos Romanos sobre a equipe que estava ali em Roma, ele diz, saudai a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe. Rufo era filho de Simão. Irmãos, para terminar e de uma forma bem direta, carrega a cruz hoje, os seus filhos serão os maiores beneficiados. Carrega a cruz hoje e a nova geração terá um futuro feliz. Que Deus nos ajude, vamos ficar de pé? Que Deus nos ajude a tomarmos a cruz, que Deus nos ajude a nos dispormos com alegria. Simão poderia ter fugido, Simão poderia ter dito não, mas Simão pega aquela tora e carrega até o alto do Calvário. Mal sabia ele que aquela criança que ele deixou em casa, o Rufinho, não era o Rufino, quase que era o Rufino, né? Mas o Rufinho cresce. E o Rufinho se torna um jogador de uma das maiores seleções que já existiu no mundo, que é a seleção de Paulo, a equipe de Paulo. E Paulo diz, saudai a Rufo, saudai a sua mãe. A mãe tem sido a mãe para mim. Aquele dia que ele carregou a cruz, houve uma transformação, não só no momento, mas no futuro. E que seja assim na minha e na sua história. Não apenas esse momento de culto, mas que a nossa semana, o mês de junho,
seja alterado, transformado, abençoado, porque nós estamos dispostos também a carregar a cruz de Cristo. Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. E se este vídeo abençoou a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.